Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5 jogos filtrados pré-analisados para a próxima quinta-feira, dia 29 de fevereiro, último dia do mês do ano. Beleza, pessoal? Então vamos para o que interessa, mas antes de darmos início às nossas análises, eu venho por meio deste fazer aqui um resumo rápido do que de fato aconteceu hoje, quarta-feira, dia 28 de fevereiro. O dia foi positivo, batemos um top 10, tem alguns bingos em aberto, porque tem alguns jogos rolando e outros para acontecer ainda hoje. Também batemos a tripla do dia e outras probabilidades aí que deram muito certo, ou seja, vários greens. Esperamos que no final da rodada de hoje esses números aumentem ainda mais. Mas, independente de qualquer coisa, o dia já está sendo muito positivo no que diz respeito principalmente aos nossos bingos. Lembrando, teve um seguidor, observação, que fez uma reclamação referente ao tempo do vídeo. E hoje, pelo decorrer do que aconteceu nos jogos e até mesmo pós os mesmos aconteceres, os resultados, obviamente, eu percebi que esse tempo realmente é precioso, é suficiente, até porque 15 minutos, no mínimo, ali dá para eu analisar, fazer algo positivo para que vocês tirem suas dúvidas e possa formatar um bilhete com uma maior probabilidade de greens e, repito, de repente você deixa de lado aquele jogo que você, diante das análises, não julga tão interessante e outros que acabaram reforçando a sua decisão, ou seja, o que eu comentei, o que eu analisei, acabou indo de encontro o que você também tinha em mente. Então eu vejo necessário, peço desculpa ao seguidor, mas eu vou continuar com esse tempo no vídeo, até porque não adianta eu chegar aqui e fazer um vídeo com 3, 5 minutos e aí fica aquele ar de chute e as análises vão ficar meio que comprometidas e vocês não vão sentir uma credibilidade, uma confiança para de repente ir de encontro àquilo que eu pré-analisei. Beleza, pessoal? Mas você não é obrigado a fazer uma colagem ou pôr em prática tudo que eu analisei. As minhas análises simplesmente eu faço com o intuito que vocês juntem com as suas e de repente chega a um denominador comum, se é que existe no futebol, se é que existe em termos de jogos e análise esportiva. Beleza, pessoal? Mas vamos para o que interessa, sem muito mimimi, sem muito blá blá blá. Tem alguns jogos interessantes amanhã, ou melhor, tem vários, mas aí eu filtrei 5, como de costume, para que vocês possam ter, de repente, uma clareza, uma noção do que essas partidas realmente têm a oferecer, né? E o que esses pré-analisados como favorito podem passar para vocês em termos de probabilidade de greens amanhã. Beleza, pessoal? Não sou vidente, não sou conhecedor do futuro, apenas faço análise. Se vai acontecer, se vai bater, aí é outra história. Até porque o intuito aqui não é adivinhação, beleza, pessoal? Ou muito menos chute. É uma análise dentro das probabilidades e com potencial. Se vai acontecer, repito, aí é outra história. Final da Recopa, jogo da volta. Lembrando o jogo de ida, o Fluminense perdeu para a LDU 1-0 lá em Quito, no Equador, e agora dentro de casa tem a oportunidade, né, de dar o troco. Lembrando que essas duas equipes fizeram uma das finais de Libertadores da história. Isso aconteceu, se não falar a memória, em 2008, se não falar a memória, 2008, e o Fluminense tinha perdido o jogo de ida 4-2 e conseguiu reverter a situação, pelo menos igualar aí em termos de placares. No jogo da volta 3-1, se for a memória, o Thiago Neves fez 3 gols, a decisão foi para os pênaltis e o Fluminense acabou sendo derrotado em pleno Maracanã. E aí está engasgado, né? Está entalado aí essa perda de Libertadores diante da equipe da LDU em plena sua casa. Mas foram 2 jogaços, infelizmente o Fluminense não foi feliz na decisão de pênalti. Mas enfim, dia de revanche, dia de dar o troco. O jogo de ida já foi um tanto quanto conturbado, teve lances polêmicos, como um possível pênalti em cima do Cano, mas a verdade é que 1-0 ficou barato. Pelo que eu vi, a LDU teve a oportunidade de conquistar um resultado até mais amplo. Pelo menos pelo que eu vi, né, no resumo ali do VT. Eu não posso afirmar com precisão, até porque eu não assisti o jogo na íntegra. Beleza, pessoal? Mas eu acredito nessa vitória do Fluminense em casa. Tem que conter a ansiedade, entrar lá para jogar bola, evitar polêmicas, principalmente seu Felipe Melo. E se der a bola lá para o homem, né? Nem sei, aí não olhei a escalação, mas eu acredito que o Fluminense vai com força máxima, tem tudo para reverter a situação. Eu acredito muito no 2-0 para o Fluminense, um mais de gol e meio vem quente, aí essa proposta, ambas marcas a princípio eu descarto mesmo, tendo aquele pressentimento que é um jogo com cara de 2-1 para o Fluminense, mas eu vou dar essa moral para evitar qualquer risco, 2-0 Fluminense ou mais de gol e meio no bilhete.
mas a vitória seca me agrada muito mais. O Fluminense vem de derrota no Clássico para o Flamengo, 2-0 no final de semana, somando 2 derrotas nos últimos 11 jogos. Foram 6 vitórias e 3 empates. Em compensação, como mandante, a equipe sofreu apenas uma derrota nos últimos 11 jogos, somando 8 vitórias e 2 empates. É um ótimo mandante. Há quase 16 anos atrás, repito, ele foi derrotado pela LDU no Maracanã, e isso aí tem que ser passado a limpo, e nada melhor do que amanhã para dar o troco, né, e conquistar esse título aí da final da Recopa diante das suas torcidas e pelo menos amenizar um pouco aquela perda de Libertadores. Beleza, pessoal? A equipe da LDU está 16 jogos invicta, vive também um grande momento, 16 jogos de invencibilidade com 11 vitórias e 5 empates. Fora de casa não perde há 7 jogos. É um adversário, digamos assim, que merece respeito, tem números positivos, campeão de Libertadores, enfim. A equipe tem qualidade, fora de casa também se comporta muito bem, e o Fluminense tem que entrar determinado amanhã se quiser conquistar esse título. Beleza, pessoal? Foram 7 gols marcados, 2 sofridos nesses últimos 7 jogos fora de casa, onde a LDU não sabe o que é perder. O ataque teve uma média positiva de 1 e uma defesa comprometida, muito sólida. Em 5 desses jogos a equipe não sofreu gols. Jogo dificílimo para o Fluminense amanhã, mesmo sendo mandante, mas ainda assim eu vou dar essa moral para o Fluminense, probabilidade de placar exato 2-0 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Agora partindo para as quartas de final, lembrando, esse jogo acontece às 21h30, viu, pessoal? Agora partindo para as quartas de final da Copa da Bulgária, 12h30, a bola rola para Ludogorets, que me decepcionou recentemente aí numa colocação em um dos binguinhos, mas eu vou dar essa moral para ele amanhã. Enfrenta o CSKA Sofia 1948. Lembrando, a equipe, ou melhor, ambos fizeram recentemente a final da Supercopa da Bulgária no início do mês, né? No mês de fevereiro, dia 10, onde após o empate de 1-1 no tempo normal, a equipe do Ludogorets venceu nas penalidades por 4-2. Então já é um ponto positivo aí, favorável para a equipe do Ludogorets. Nos últimos 7 jogos, a equipe teve 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, né? Um aproveitamento aí de praticamente 50%. Nos últimos 6 jogos, em especial, foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 14 gols, média positiva ali bem próximo dos 2,5, e sofreu apenas 3, uma defesa com números satisfatórios. Já no confronto direto, nos últimos 6 jogos entre eles, foram 1 vitória, 1 derrota e 4 empates. Houve um certo equilíbrio aí, mas na condição única de mandante, ainda no confronto direto, a equipe nos últimos 4 jogos obteve 2 vitórias e 2 empates. Aí melhorou um pouco a situação aí no confronto direto. Já a equipe do CSKA Sofia 1948, 3 vitórias e 3 empates nos últimos 6 jogos. Fora de casa, nos últimos 6 foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, marcou 11 gols. O ataque se mostrou positivamente bem, com média aí de 2 gols por partida, e sofreu apenas 5, média negativa de 1. O que esperar amanhã? Jogo com grande probabilidade de mais de 1,5 gols. É outro jogo com grande característica aí para 2-1 para o Ludogorets, mas eu vou dar outra moral também, assim como dei para o Fluminense, 2-0 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Agora partindo para a Copa da Turquia, 2h45 da tarde, a bola rola para Galatasaray, quarta de final, e Karagümrük. O Galatasaray tem apenas uma derrota nos últimos 18 jogos, ou melhor, 16 jogos. Uma derrota nos últimos 16 jogos, sendo 13 vitórias, 2 empates. Em casa não perde há 14 jogos, é um ótimo mandante, com 13 vitórias e 1 empate, marcou 38 gols, o que dá uma média aí de mais de 2 gols por partida, uns 2,5 mais ou menos, e sofreu 14, média negativa de 1. Já no confronto direto, nos últimos 6 jogos entre eles, foram 3 vitórias e 3 empates. Agora, na condição única de mandante, ainda no confronto direto, nos últimos 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates, supremacia, leva vantagem nesse confronto direto, é uma equipe de melhor qualidade, líder do campeonato turco. Nos últimos 6 jogos, o Karagümrük venceu 3 vezes, 2 empates e 1 derrota. Fora de casa está 8 jogos sem saber o que é vencer, um péssimo visitante, pelo menos no que diz respeito aos jogos da temporada. 7 derrotas e 1 empate, marcou 4 gols, um ataque aí razoável para ruim, e sofreu 15 gols, média negativa de 2. O que esperar amanhã desse jogo? Vitória da equipe do Galatasaray ou mais de 1,5 gols no bilhete, probabilidade de placar exato 2-0. Agora partindo para a Copa da Suíça, a equipe do Sion recebe o Young Boys, quarta de final, 4h30 da tarde. A equipe do Sion está invicta a 5 jogos, ou melhor, a 6 jogos, né? 5 vitórias e 1 empate. Dentro de casa, nos últimos 6 jogos, foram 4 vitórias e 1 empate e 1 derrota. Marcou 14 gols, uma média positiva aí de 2,5 por partida, arredondando, e sofreu 8, média negativa de 1,5. Já no confronto direto, 1 empate, 5 derrotas. A equipe do Sion não se deu bem aí nesse confronto direto. Nos últimos 9 jogos, houve mais de 1,5 gols,
E em 5 houve ambas marcas aí nesse confronto direto. Já a equipe do Young Boys nos últimos 6 jogos foram 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Houve uma oscilação no perde, empata, ganha. E nos últimos 6, acredito que aqui foi jogos fora de casa, né? Foram 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, também na mesma condição. Marcou 9 gols e sofreu 8, média positiva de 1,5 e também negativa de 1,5 arredondando. Já fora de casa, no confronto direto, nos últimos 10 jogos foram 8 vitórias, 1 empate, 1 derrota, supremacia da equipe do Young Boys. Eu acredito que é um jogo com grande probabilidade de mais de 1,5. A princípio, na pré-live eu descarto ambas marcas desde o ao vivo, mesmo acreditando na probabilidade de placar exato, Sion 1 e Young Boys 2. Beleza, pessoal? Agora, para finalizar o top 5, segunda fase aí do Campeonato Amazonense, rodada 1, nada melhor do que começar bem a equipe do Amazonas, recebendo o Nacional, clássico amazonense, 8 jogos de invencibilidade para a equipe da casa, 6 vitórias e 2 empates. Agora, nos últimos 5 jogos como mandante, 4 vitórias e 1 empate, né? Está invicto a 5 jogos dentro de casa, marcou 11 gols, média positiva de 2 e sofreu apenas 2, defesa sólida. A equipe que tem uma grande probabilidade de ser a grande sensação da Série B de 2024. Vamos ver o que é que acontece, né, com a participação do Amazonas. Mas no que diz respeito aqui ao campeonato regional, no confronto direto nos últimos 6 jogos entre eles, foram 2 vitórias, 1 derrota e 3 empates, uma ligeira vantagem do Amazonas. Repito, é clássico, jogo nervoso. Agora, na condição de mandante, nos últimos 7 jogos foram 3 vitórias e 4 empates. Aí, esses números aumentaram, né? A equipe do Amazonas é favorita, probabilidade de placar exato 2-0 ou simplesmente, caso vença, empate anula. A equipe do Nacional nos últimos 8 jogos foram 3 vitórias, 1 derrota e 4 empates. Fora de casa nos últimos 6, 2 vitórias, 3 derrotas e 1 empate, marcou 3 gols, o ataque não funcionou tão bem assim e a defesa sofreu 6, média negativa de 1. Amazonas é favorito, probabilidade de placar exato 2-0 ou casa vence e empate anula. Então ficou assim, pessoal, para os mais corajosos, top 5, Amazonas para vencer. Quem quiser aproveitar os placares exatos também, 2-0 em cima do Nacional, probabilidade. Young Boys fora de casa para vencer, enfrentando o Sion, probabilidade de placar exato 2-1. A equipe do Galatasaray dentro de casa para vencer, probabilidade de placar exato 2-0 para cima do Karagumruk. E a equipe do Ludogorets jogando em casa contra a equipe do CSKA Sofia 1948 para vencer, probabilidade de placar exato 2-0. E para fechar, o Fluminense recebendo a LDU, probabilidade de placar exato 2-0 o Fluminense para vencer. Top 5, agora eu filtrei 3 equipes aí para formatar a tripla do dia. E no final do vídeo vocês vão ver aí algumas entradas, o top 10, o Bingui, um top 5, o tripla do dia, tripla promissora, um super 16 também. E formatação de bilhete pronto com placares exatos. Beleza, pessoal? Eu peço só a colaboração de todos vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa like, feedback, colabora, participa e fortalece aqui o canal. É o mínimo que eu posso pedir para vocês. Eu sei que vocês hoje, muitos conquistaram o gris aí com as minhas análises, né? Outros vão comentar, vão parabenizar, mas outros vão ficar em off. Eu sei como é que funciona isso aí, beleza, pessoal? Mas dá essa moral aí, se você não é inscrito e de repente pegou um greens hoje, isso já é inscrito, deixa o like também, beleza, pessoal? Então é isso. A tripla do dia ficou Fluminense, Galatasaray e Amazonas, beleza, pessoal? Para vencer, tripla do dia. E aí eu vou aproveitar a equipe do Young Boys e a equipe do Ludogorets e juntar com o Antwerp, né? Ou com outro lá agora, ou com o Medellín. Ainda estou pensando aqui no que é que eu vou fazer, mas no final do vídeo vocês vão ter a resposta, beleza, pessoal? Uma boa noite a todos e até a próxima. Fique com Deus e até amanhã.